ar, amiguinhos, amigolas, e agora os gajos que nos acompanham pelo PT Wrestling, o maior portal em língua portuguesa sobre o wrestling do mundo, amiguinhos. Então, o Rádio de Pilha Drive firmou essa parceria com o PT Wrestling, agora estamos por lá também, sendo propagados para inúmeras pessoas, porque é um site bastante reconhecido e isso vai ajudar muito no crescimento do programa. Quero logo aproveitar já na abertura para agradecer o Luiz Salvador, toda a equipe do PT Wrestling que estão dando esse apoio para os podcasts brasileiros, o Supercast of Honor do meu amigo Carlos Gomes, tem também o podcast do Vitor Alves, da equipe do NPO, que tá dando aquela pausa ali, mas enfim, uma hora eles vão voltar, que eu tenho certeza. E bem, todos aqueles que estão sendo apoiados aí pelo trabalho do PT Wrestling. Algumas vezes o pessoal até daqui não valoriza o nosso trabalho, mas enfim, isso não vem ao caso. Agora na abertura do programa eu quero que vocês se juntem a mim. Logo de princípio eu quero pedir que se inscrevam no canal, curtam a nossa página lá no Facebook. Tá chegando a 100 likes, não é muita coisa. É claro que não é muita coisa, mas já é um número bastante considerável se tratando de um projeto independente que é propagado por alguns amigos meus apenas, né? Não é associado diretamente a um único blog. Então estamos chegando aos 100 likes aí, o número de inscritos está bem legal, não tenho certeza quanto vai estar no momento que você estiver assistindo o programa, já está número bem satisfatório, por assim dizer. E bem, peço que vocês contribuam com o nosso trabalho, assim como alguns blogs, como alguns sites estão contribuindo para fazer esse programa legal aqui, todos os nossos quadros evoluir cada vez mais. E bem, peço que vocês se juntem a mim na incrível experiência que é acompanhar o Rádio de Pilha Drive. Eu, Luiz Tanaka, serei o seu guia para mais uma edição, a de número 28 desse programa. Curiosidades, histórias? Bem, junte-se a mim, vamos acompanhar isso tudo. Vamos lá! E continuando essa edição de número 28 do programa Rádio de Pilha Driver, eu vou chamar aquele gajo, já que estamos nesse clima de luso-brasileirizice, nossa senhora, de luso-brasileirizice, se é que existe esse nome. Estamos nesse clima, vou chamar o gajo que sempre esteve por aqui e agora que virou um homem trabalhador, tá de maior aí, já pode ser preso, tal, esse tipo de coisa, tudo. Estamos até planejando uma edição das curiosidades da semana direto do presidiário, mas isso aí vocês vão saber depois. E eu vou chamar ele, Vitor Alves, com as curiosidades da semana direto da BWO. Saudações, Vitor. Saudações, Tanaka, aí galera ligada no Rádio de Pilha Driver, agora também no Wrestling.pt. E bom, é isso. Essa semana quase eu tive minha primeira estadia na penitenciária, mas não vem ao caso, ainda vamos marcar essa edição ao vivo, direto da cela número 14 do presídio aqui de São Paulo. Mas vamos começar as curiosidades antes que a polícia descubra que eu estou por aqui. E bem, essa entra para aquela série de wrestlers que a gente viu na WWE, mas não sabia que foi para a WCW. Bom, para quem não sabia, como a própria frase anterior já sugeria, isso. Esse da imagem é Brutus the Barber Beefcake, que ficou conhecido na WCW como The Disciple. Após a passagem pela WWE ficando famoso como Brutus the Barber Beefcake, com uma gimmick de barbeiro, como o nome já sugere, após essa passagem ele se juntou à WCW e lutou sobre vários ring names diferentes, como Brother Brandy, The Butcher, The Man With No Name, que até vai merecer um post próprio, porque é fantástico esse nome, né? The Zodiac e The Booty Man. Em fevereiro, eu preciso na minha vida nomear alguém de uma pessoa sem nome. The Man With No Name é o nome mais genial da Terra. Peraí, mas se ele é o The Man With No Man, não, se ele é o The Man With No Name, ele tem um nome. É, cara, porra, senhor. E nisso nós tentamos entender o sentido da vida. É um pouco mais complexo entender isso do que o sentido da vida. É complicado, cara, é complicado. Bom, mas em fevereiro de 1998, este retorna como The Disciple, que nada mais era do que o guarda-costas do líder da NWO Black and White, Hollywood Hulk Hogan. Tem certeza que era Black and White? Ou era só White? Ah, cara, eu não sei, velho. Porra. Senhor, e agora? Eu vou ter que... Deus, nossa infância foi uma farsa. Você falou sobre o Hulk Hogan e tudo mais, NWO, e eu me lembrei de uma pergunta que eu tinha pra fazer pra você. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer responder essa pergunta também aí em casa. Conhecimentos gerais, aqui no Rádio de Pilha Driver. Tá pronto? Vai. Vamos misturar um pouco de biologia com wrestling, viu? Qual é o animal que o Hulk Hogan tem mais raiva? Deixa eu esquentar o praçômetro aqui. Segura aí. Deixa eu esquentar. Não sei. Você não sabe? Não sei. O praçômetro tá solto? Tá pronto aqui. É a formiga.
Bom, já podemos passar para a próxima curiosidade da semana. Você pode continuar enquanto eu tento me recuperar aqui? Dá pra ter. Eu não sei se você vai conseguir se recuperar muito bem com essa curiosidade que eu vou mandar agora. Provavelmente a situação fica um pouco pior. Bom, essa talvez seja a pior e mais ridícula gimmick de todos os tempos, que ficou conhecida, que na verdade de um sujeito que ficou conhecido primeiramente como Phineas I. Godwin, mas acabou se transformando nisso. Bom, vamos lá. Dennis Knight ficou conhecido na WWE ao ingressar na tag team The Godwins, uma dupla com a gimmick de fazendeiros caipiras, junto de Henry O. Godwin. Foram 2 vezes WWE Tag Team Champions, tendo a lenda Hailey Jean como manager e Sunny em algumas ocasiões. Olha só que maravilha, tudo vai bem, você tem a Sunny como manager, logo 50 e você vê o negócio. Mas, enfim, após o fim da tag, um segmento com The Undertaker e a Ministry of Darkness, Phineas foi rebatizado como Medium e ficaria com essa gimmick até meados de 2000. Quando a mesa criativa teve a, entre zilhões de aspas, brilhante ideia de colocar uma pochete ao redor de suas partes íntimas e trocarem seu nome para Naked Medium. Qual era a sua função? Apenas se intrometer em combates aleatórios, chamando a atenção do público e chegando até arrancar algumas risadas. Mas lógico que ninguém em sã consciência iria seguir com um personagem desses. A entrada dele naquele combate Perry Saturn contra Al Snow é um negócio meio traumatizante. Meio? Eu acho que você não conseguiu se recuperar ainda. Não, ainda não. Não tem como se recuperar. Bom, mas vamos só passar aqui para a próxima curiosidade. Agora eu prometo que acabou as bizarrices. O Medium, o Naked Medium é mais bizarro do que a piadinha que abriu essa curiosidade? Tá ali, ó, tá ali. Vamos supor que o Naked Medium é 8/10 na escala de bizarrices e a piada é 11/10, tá ligado? Tá perto. Tá perto. Só o fato da piada ter ultrapassado a escala, mas até aí também. Desde a coisa mais celestial do mundo ser a Velvet Sky, eu não me surpreendo mais com o que eu tenho que trazer toda semana aqui. Agora é só alegria. Bom, mas vamos lá para a próxima curiosidade. Bem, não há dúvida de que a stage da WrestleMania 26 foi a mais bem elaborada de todos os tempos, se tratando de shows de wrestling. Concordo. Bem, é lógico que você vai concordar. Bem como disse o gerente de produção Brian Petrie, tudo aquilo era um, entre aspas, design completamente novo que jamais havia sido feito e jamais será visto novamente. Se é um design completamente novo, é óbvio que jamais havia sido feito antes. Mas, enfim, como em todos os eventos ao ar livre... Culpa do produtor, né? Ele quis ser um pouco óbvio. Ele estagiou o produtor nessa frase, mas beleza. Bom, como em todos os eventos ao ar livre da WWE, uma estrutura de aço foi colocada acima do ringue com 50 jardas de altura. Quanto é que vale uma jarda, você que é um homem inteligente? Uma jarda? Uma jarda... Uma jarda? Uma jarda vale... Um galo na cabeça? Alguém te dá uma jardada. Nossa senhora. Cadê o pra Sony? Tá, chega. Bora passar para continuar a curiosidade, senão não vai dar certo. Bem, como todos os eventos em ar livre da WWE, uma estrutura de aço foi colocada acima do ringue com 50 jardas de altura, foram usadas mais de 30 toneladas de equipamentos entre luzes e câmeras, com grande parte sendo reaproveitado dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver. Mais de 1.000 luzes adaptáveis foram utilizadas, visto que o show foi realizado no cair do dia / início da noite, não como a WrestleMania passada que foi tipo sol do meio-dia para terminar 6 horas da tarde. Não foi assim. Foi tipo Campeonato Brasileiro com jogo de 11 horas de domingo. Exatamente. Bom, já a stage de entrada ficava a 2,40 metros do chão do estádio, e média de 37 metros de largura.
Inacreditáveis 400 mil peças individuais de produtos pirotécnicos foram lançadas a 61 metros ao ar livre durante o evento. Toda a configuração começou a ser planejada 6 meses antes, enquanto a construção de tudo iniciou-se 2 semanas antes. Estima-se que 100 caminhões foram utilizados para carregar todos os equipamentos. Em comparação com o material carregado para um show semanal regular, foram usados 88 caminhões extras. 88 fucking caminhões a mais pra carregar só. Mas também foi um negócio de louco aquela estrutura. Como eu comentava com o pessoal lá na página, é uma coisa que eles nunca mais vão fazer justamente pelo fato daquela crise financeira, não tem tanto dinheiro, até porque eles reaproveitaram coisas da Olimpíada de Vancouver, né, dos Jogos de Inverno de Vancouver. Então, mesmo reaproveitando, já foi um trabalho muito grande. Hoje em dia eles estão fazendo estreias completamente aleatórias. O WrestleMania que tem alguma diferença, até porque é o WrestleMania, né? Ô caramba. Mas, falando de shows semanais, pay-per-views, é tudo a mesma coisa. Eles não fazem, como o rapaz estava reclamando lá, dizendo, eles não fazem mais isso. A crise, negão, não tem mais essa... Acha que a crise só fode aqui, só a crise tá fodendo todo mundo. É culpa da Dilma lá fora também, bruxão. Bruxão. A Dilma pegou um empréstimo com os caras faliu nós e agora tá devendo um empréstimo. Então mentira, pense 2 vezes antes. Não é culpa da Dilma lá fora não, pessoal. Eu fui irônico, tá? Antes que o pessoal da extrema esquerda venha querer socializar por aqui. Marx, vamos vender suas miçangas, façam um mundo feliz. Daqui a pouco vamos ter que dividir o programa. Vai dizer que o programa é deles, né? Direitos iguais. Não, o rádio de pilha driver tem que ser dividido para todos os fãs, para que cada um use pelo menos 2 segundos de duração do programa. De acordo com o estatuto do dedo no rego dos esquerdistas. E vai ter 15 minutos de propaganda da Dilma lacrando. Nossa, mano, isso é louco. 1 pro Bolsa Família, 3 pro Pedreiro Viajando e confirma Pilirilim. Bora continuar, vamos. É o melhor que a gente faz. É o melhor que a gente faz. Isso vai ofender gente. E brincadeirinha, pessoal de esquerda, nós amamos vocês. Coraçãozinho S2. Nós é muita gente, cara pálida. A instituição Rádio de Pilha Drive, fique quieto. Vou fazer a média. Fique quieto antes que tirem o programa do Halloween. Bom, todos estão cientes da situação envolvendo Hulk Hogan e alguns comentários racistas que até resultaram em sua demissão da WWE, como a gente comentou no Top Rope Radio dessa semana e coisa e tal. Mas eu posso fazer mais uma daquelas perguntas? Pode. Eita. Por quê? Vou calibrar. Prepara aí. Por que Hulk Hogan resolveu boicotar a marca de refrigerantes brasileira mais conhecida mundialmente? É pra eu responder? Posso responder realmente? Você tá preparado pra isso? Eu vou desativar o som aqui, eu prefiro. Meus ouvidos estão começando a sangrar depois daquela. Tá meio difícil. Lá vai. Por quê? Por volta do ano passado, eles resolveram lançar o Guaraná Antártica Black. Eu posso fechar minha série, já que o praçômetro tá aí a 1000 por hora, eu posso fechar minha série do Hulk Hogan por hoje? Pode. Já foi 3 vezes, já dá. O Rádio de Pilha Driver semana que vem pede música no Fantástico. Lá vai. Ou melhor, pede no programa do Silvio Santos, porque não tem como pedir no Fantástico. Enfim, bora lá. A carreira do Hulkster, apesar de ser vitoriosa, tem um histórico nada legal de problemas, desde uso de drogas até violência doméstica. Alô, Maria da Penha! No passado, Hogan também foi obrigado a se retirar da WWE, na época ainda conhecida como WWF, por causa de problemas. Nada relacionado com racismo, mas sim com a grave polêmica envolvendo a empresa e uma política de venda de esteroides. Entre um certo período de 92 e 93, Hogan foi obrigado a tomar chá de sumiço por conta de graves acusações que surgiram na mídia que diziam que o Dr. George Zahorian, da Comissão Atlética da Pensilvânia, vendia esteroides para lutadores em geral, particularmente para Hulk Hogan. Vendo que isso poderia prejudicar a sua imagem de herói e principalmente a sua reputação, Hogan se viu obrigado a assumir dos shows televisionados da WWE enquanto a poeira baixava.
Hogan retornou, ficou por lá até o final do seu contrato e depois foi testemunha no julgamento de Vince McMahon sobre o caso de esteroides, afirmando que consumia as drogas desde 76 para ganhar massa muscular, mas Vince jamais tinha lhe vendido ou sequer lhe obrigado a tomar. É sério que ele confessou que usava esteroide? Nem nota-se, né? É tipo o Snoop Dogg que foi preso recentemente, foi apreendido recentemente, não foi preso, né? Foi pra cadeia porque tava com suspeita que ele tava usando maconha. Gente, que doideira. Agora eu posso fechar minha série do Hulk Hogan? Eita, a cota pra sômetro já tá esgotando. É tipo franquia de internet, tem a franquia do prazo. Mas vai lá. Ó, presta atenção. Santo. Por que Ave Maria. Hulk Hogan? Porque Hulk Hogan, o senhorzinho aí que tá envolvido nessas polêmicas, passou a gostar de Seth Rollins quando ele assinou com a WWE. Ai. E já tá doendo o fígado antes mesmo de você terminar. Por quê? Porque ele deixou de ser Tyler Black. Senhor. Será que demora muito transplante de fígado? É, eu não sei. Essa foi pior que cachaça pra destruir o bicho, viu? Deu uma cirrose instantânea. Pá! Mais rápida que fazer miojo. Porra! Se bem que o miojo demora 10 minutos pra fazer. Não sei que diabo que eu faço da minha vida que eu demoro 10 minutos pra fazer miojo, mas... Você demora 10 minutos pra fazer um miojo. Pois é. Meu Deus do céu. São coisas que a vida não explica. É daquela série do A Vida Não Faz Sentido. É, realmente. Porque o tempo médio é 3 minutos, né? Pois é, complicado. Mas bom, vamos passar aqui pra última curiosidade dessa semana, antes que aconteça algo de pior com o meu fígado. Em 2005, CM Punk recebia tryouts pela WWE. Seu desempenho aparentemente não agradou em nada a Triple H, Shawn Michaels, Arn Anderson e Michael Hayes. Mesmo assim, ele conseguiu um contrato de formação com a empresa e foi enviado para treinar na OVW. Em setembro daquele ano, enquanto ele ainda se preparava para sua estreia no plantel principal, o departamento criativo da empresa de Stanford surgiu com uma ideia de personagem. CM Punk seria o primeiro lutador surdo da história. Por mais bizarro que pareça, este foi o primeiro plano de gimmick apresentado para o ex-Ring of Honor World Champion. Chegaram a ser planejados segmentos hilariantes, ao mesmo na cabeça de quem escrevia, porque hoje em dia isso ia dar uma treta danada, porque se com o Hogan falando de niga já deu essa treta toda, imagina os caras falando de surdo. Mas surdo não fala, né? Bom, não ia ter uma represália tão grande se você fechasse os olhos, mas enfim. Ao menos na cabeça de quem escrevia, que obviamente traria um famoso cheap hit para a empresa. Por sorte, Punk não recebeu tal personagem e estreou meses depois como o Straight Edge Superstar pela WCW. Pela ECW. Tô revivendo a WCW aqui, meu Deus. É a cirrose, Um personagem similar foi sugerido para Edge em 1998 pelo glorioso Vince Russo. O Booker não acreditava nas habilidades do lutador com um microfone, então propôs que ele interpretasse um surdo mudo. Do mesmo jeito, tudo deu em nada e até os dias atuais não tivemos qualquer personagem com tal deficiência mostrado ao público do wrestling. Se promo fosse problema pra fazer um personagem de surdo e mudo, colocavam Roman Reigns de mudo, colocavam o Axel Tischer, que eles não tá indo bem, vão colocar, fazer ele de mudo. A WWE ia virar tipo aquela mulherzinha que fica fazendo sinal assim nas propagandas eleitorais, uns bagulho do governo. A WWE ia virar isso. Ia ser wrestling com braille, não sei o nome daquela linguagem de sinais, foda-se. Libras. Isso, exato. A gente ia ver, pela primeira vez na história, a gente ia ver o wrestling em libras. Olha só que bacana. Eu fiquei reflexivo aqui, porque eu fiquei imaginando um apresentador de podcast surdo. Aí que a vida não faz sentido mesmo, né, cara? Um apresentador de podcast surdo. O cara que tá do lado dele tá mandando a mãe dele tomar no cu. Tá xingando 50 gerações da família dele, mas o cara não sabe o que tá acontecendo. Pobre podcaster surdo. Caceta. Oi? Eita. Tá bom já, né?
Tá bom, já deu, já deu. Eu não vou contratar mais um pacote de 3 fraçômetros não, pra hoje, cara. Tá bom, já deu. Sem mais pacotes, sem mais piadas sobre niggas, porque definitivamente a cota foi estourada hoje. E eu odeio cotas. Também. Eu tô com um leve desgosto depois de tudo isso que eu falei aqui, que eu voltei pra trás na mente, tudo que eu falei. Aí deu um desânimo depois. Mas já terminou pelo menos, né? E bem, peço que faça suas considerações finais e é isso, basicamente. Desde que não faça com que o praçômetro surja no meio das cotas, novamente. Pois é, bom, valeu Tanaka mais uma vez aí no Rádio de Pilha Driver, valeu pessoal que tá escutando aí. Deixem o feedback de vocês, as curiosidades também, é importante para mim continuar firme e forte neste quadro aqui, continuando a contratar planos de praçômetros. Se vocês gostam, entrem em contato comigo que eu passo o meu revendedor para vocês. E bom, é isso pessoal, acompanhem aí a BWO, Brasil World Order no Facebook. E basicamente isso, continuem escutando o Rádio de Pilha Driver, agora aqui também no Wrestling.pt, também acompanhem o nosso Rádio de Pilha, o nosso Top Rope Radio do NBO, também tem o Supercast of Honor do Carlos Gomes, enfim, uma infinidade de programas. O Trio de Ferro está no Wrestling.pt, os melhores no melhor, e é isso aí, obrigado e até semana que vem. Agora faça o mesmo final em um sotaque português, porque todo mundo clama por ouvir você falando com um sotaque de português. Ora pois, ora gajo. Ora gajo, bom gajos, eu quero que vocês todos acessem Wrestling.pt, fiquem todos ligados aí no Rádio Pilha Driver e, bem, acompanhem o Trio de Ferro, porque o Trio de Ferro, os melhores estão agora no melhor. E ora pois, acompanhem agora Rádio de Pilha Driver no Wrestling.pt, ok? Obrigado, até semana que vem. Ora pois. Ora pois. Falou galera, vamos seguindo com o programa. Então amigos, continuando com essa edição de número 28 do programa Rádio de Pilha Driver, eu trago a mesa de Booker. E bem, na mesa de Booker todo mundo sabe, com exceção de algumas pessoas que estão começando a ouvir agora lá em Portugal, né, que a gente tá chegando aí no PT Wrestling, mas todo mundo sabe que quem tá aqui sempre é o Guilherme Cruz, então eu deixo as minhas saudações e peço que ele se introduza. Saudações, Guilherme. E aí, beleza galera, mais uma edição aqui do Rádio de Pilha Driver, mais uma edição do Mesa de Booker, vamos lá. Bem, antes de iniciar aqui o programa, eu vou falar, eu cheguei a comentar, para quem tem acesso ao NBWD, o grupo do Facebook, eu cheguei a comentar que a gente ia fazer uma espécie de desafio aqui na mesa de Booker, em que colocaríamos Bray Wyatt e Sting numa stable, não necessariamente na Wyatt Family. Só que não tivemos tempo hábil para pensar em algo cabível para fazer, para gravar para essa edição do Rádio de Pilha Driver. Então nós partimos para outro tema, que eu vou apresentar daqui a pouco. E se você tem algum tema, alguma sugestão pra gente fazer aqui no Rádio de Pilha Driver, não hesite em deixar aí nos comentários do Western PT, de qualquer blog que você acompanha, ou mesmo do YouTube, no Facebook. Você pode deixar sua sugestão que a gente vai ter o maior prazer de atender, caso esteja dentro dos nossos alcances, evidentemente. Mas, sem mais delongas, nosso tema de hoje vai ser a Divas Revolution. Bem, como vocês viram, aconteceu já, né, o início dessa revolução. Stephanie McMahon, que até agora não entendi por que ela introduziu as meninas lá, introduziu a Charlotte, a Sasha Banks, a Becky Lynch, e iniciou ali aquele motim para tentar tirar o cinturão da Nikki Bella e revolucionar de uma vez por todas a divisão feminina. Bem, como nós aqui na mesa de Booker temos o poder de refazer as coisas, ou então fazer de uma maneira bem melhor, iremos fazer essa revolução da maneira que realmente ela precisa ser feita. Primeiro de tudo, a introdução, evidentemente. Vamos começar pelo começo, como já diria o Capitão Óbvio. Temos alguns talentos para subir no NXT. Alguns talentos já prontos no território de desenvolvimento para serem adicionados à mistura da divisão feminina. No momento nós temos 3 grupos, que é a Team Bad, formada por Tamina, Naomi e também pela Sasha Banks, que foi incluída nesse grupo. Temos a Team Bella, que é formada pela Brie Bella, a Nikki Bella
e a Alicia Fox, a Belícia Fox, não sei por que ela tá na Team Bella. Na verdade, eu não acompanho muito. Você que acompanha um pouco mais, Guilherme, você poderia nos falar? Mas como foi que a Alicia entrou nesse grupo? Ela entrou algo do tipo com lógica ou foi algo do tipo Dolinho? Oi, eu sou a Alicinha, sua amiguinha, posso entrar? Foi bem fuck the logic, foi muito jogado assim do nada. Ela apareceu simplesmente, estou aqui como amiguinha das belas, exatamente como tu falou aí, sou o Dolinho, seu amiguinho. Alicinha, sua amiguinha. Vamos formar um grupo? Fechou? Vamos formar o bonde? É, Tamo dentro então. eu sou irmã de vocês. Eu sou irmã de outro relacionamento. Mas enfim. E o outro grupo é formado por Paige, Charlotte e a Becky Lynch. Sem nome ainda. Mas isso de nome não, definitivamente não é o que importa. Então a primeira pergunta, como eu falei, da introdução dos talentos. Tivemos a introdução de 3 novas lutadoras: Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch. Temos todos aqueles talentos do NXT. No nosso caso, como temos o poder de fazer nossa bookagem, é o nosso modo aqui, introduziríamos todos os talentos que foram introduzidos, no caso as 3, colocaria mais alguém além das 3, tiraria alguém, colocaria 2 ou subiria uma só? Como a gente poderia fazer? Cara, assim, na minha opinião, esse time de Naomi, Tamina e Sasha Banks, ele não devia existir. Porque foi eles colocaram do nada elas. Por isso eu acho que deveria ter subido só 2, por isso formando um trio com a Paige. E na minha opinião, essas 2 seriam mesmo a Sasha Banks e a Charlotte. Até como foi ensaiado nos NXTs antes de acontecer essa revolução, que as 2 poderiam ter meio que uma volta, elas poderiam reatar, digamos assim, a amizade, né? Aquela parceria pela qual elas começaram a ficar conhecidas. E eu não sei se você vai concordar comigo num ponto aqui que eu tava pensando. Como você falou, Charlotte e Sasha Banks seriam as 2 promovidas. Na atualidade a gente vê que a Becky Lynch é a mais perdida ali no meio de todas. Por quê? Paige já foi campeã, é uma pessoa estabelecida, ok. Charlotte já foi campeã do NXT, já teve seu destaque, já teve uma rivalidade nonsense, mas também já tem tempo ali dentro, apesar de que ela não tá tá ainda muito ligada ao nome do pai. Não que ela precise disso, muito pelo contrário, mas estão associando demais ela à figura do Ric Flair. E a Sasha Banks é que recebe um pouco mais de destaque, mesmo sendo aquela campeã sem cinturão. Eles fazem questão de ressaltar que ela é a campeã feminina do NXT, mas ela não aparece com o cinturão. É um negócio que não faz tanto sentido, mas enfim. A Becky Lynch não teve sequer um reinado como campeã no NXT. Ela não teve uma rivalidade com a Sasha Banks que foi meio teve uma luta bem legal, mas eu particularmente, no meu caso, não sei se o seu caso vai ser o mesmo, eu esperaria um pouco para promover a Becky Lynch. Eu concordo também, acho que ela é a mais crua aí das 3, até por não ter passado por uma feud mais... Por ter tido só essa feud com a Sasha Banks e depois não ter acontecido mais nada e ela ter essa subida assim do nada. Apesar de que ela é um talento que não precisa desenvolver, né, no quesito em ringue. A gente conhece, ela vem do cenário independente, a Emma também veio do cenário independente, só que é como a gente tá falando aqui, a gente não tem nada contra a Becky Lynch, pessoal. Antes que vocês joguem pedras na gente, pelo amor de Deus. Eu gosto da Becky. Antes que vocês não se escondam junto com o respeito do Vasco e ninguém consiga mais apresentar o programa. Por sinal, pessoal de Portugal, caso vocês conheçam, caso vocês encontrem o respeito do Vasco da Gama na figura da pessoa do Vasco da Gama para mandar um pouco pro Vasco,
da Gama time seria Bugou agora. o Vasco da Gama pessoa deve ter muito respeito em Portugal. Então, por favor, manda um pouquinho pro Vasco time brasileiro, porque a situação tá um pouco tensa. Mas não é isso que a gente veio discutir aqui na mesa de Booker. Mas, como a gente falava, Becky Lynch é uma lutadora boa, só que não teve tanto tempo no território de desenvolvimento para justificar uma subida para ser a solução. Ao menos é o ponto mais cabível que faz com que a gente barre essa subida dela na nossa bucagem. Que subiriam Charlotte, Sasha Banks para se juntar a Paige nessa revolução. E Tamina e Naomi iriam ficar o quê? Perdidas. Ou nem perdidas, talvez. Enfim, não vale a pena juntar a Sasha Banks com as duas. Talvez, como eu falei aqui do ponto do cinturão, talvez, só talvez, eu pense que eles queiram diminuir o nível da Sasha. Porque se ela aparecer com o cinturão, talvez ela, apesar de que ela consiga ser a que mais chama a atenção no grupo, ela consiga bem mais destaque do que as outras. E talvez bem mais destaque até do que a Nikki Bella, que é o alvo da divisão. Eu acho que pode ser isso. Mesmo ele citando como campeã, só a figura do cinturão já causaria um impacto um pouco diferente no que seria essa revolução. E bem... Exatamente. Eu acho que tira um pouco do brilho, entre aspas, da Nikki como campeã. E bem, prosseguindo aqui, já tínhamos já temos definido que só vão subir as duas, Charlotte e Sasha Banks. E qual seria o ponto inicial disso tudo? Qual seria o principal pontapé para mostrar que a revolução realmente veio para ser uma revolução e não apenas mais uma insígnia que não vale nada? Pode ser um combate, pode ser um segmento, por exemplo, o segmento de abertura ou as primeiras semanas delas, pode ser qualquer coisa desde que seja considerado um pontapé inicial. Cara, pra mim uma vitória de uma das duas, Charlotte ou Sasha Banks, em cima da Nikki, com uma intromissão, não sei, com a Brie ou a Alicia Fox interrompendo a favor da Nikki, mas mesmo assim a Charlotte ou a Sasha Banks vencendo a luta, acho que seria um bom começo pra isso. Eu arriscaria, eu vou ter que admitir algo mais hardcore, porque eu sou desses, visto que a revolução seria justamente para causar um impacto, e não há nada que cause mais impacto do que usar as coisas que tem ao redor do ringue, não exatamente só o ringue. Então eu sou bem a favor, no nosso caso de bucagem, de rolar um natural selection em cima da mesa de comentaristas. Direitos iguais, se o homem pode usar, a mulher também, mulher também pode usar, não tem nada. A Nikki toma um natural selection em cima da mesa de comentarista e quebra o nariz, já combina com o John Cena, ué. Tio Vince deve ter adorado o nariz quebrado do John Cena, vai amar a Nikki junto com ele. Vamos formar um casal de Smiggles, né, pra mudar o personagem. Ficar lindo. Vamos combinar, pelo menos. É o casal do ano. Enfim. Mas eu usaria esse ponto, não que eles talvez não, acho que eles nunca usariam esse ponto. Mas em ordem de causar um impacto e mostrar que elas vieram realmente para mudar o que o pessoal pensa da divisão feminina, nada melhor do que um pouco mais de ousadia e alegria. Eu não vou perguntar sobre o ponto final da rivalidade, porque todo mundo já sabe como vai ser, né? A Nikki perdendo o cinturão. Nikki, o que todo mundo quer ver faz algum tempo. Não é algo que... É um fim de storyline meio óbvio. Não só pra gente, mas realmente vai acabar assim. Em algum momento ela vai perder o cinturão pra alguém dali. Se não perder também a coisa fica difícil. Vai perder provavelmente
pra alguém que tá subindo agora do NXT. Pra mim o final, assim, meio que o final que aconteceria seria. O que aconteceria seria ficar bem sonoro. Mas acabaria com a Paige vencendo esse Divas Championship e elas ainda em trio, né? Charlotte, Paige e Sasha Banks. No fim, a Sasha, ela meio que se revoltaria, assim, é a mais Ficariam com rebelde invejinha. da equipe. Exato. Ela aí tiraria o título da Paige pra Charlotte, depois acabar ganhando ainda numa feud futura contra a Sasha. E assim vai. Fazendo uma rotação, dando tempo de criar outros personagens. Depois sobe a Becky Lynch. E assim vai. Mas, pensando nas consequências futuras, não exatamente no final, porque o final não vai fugir realmente disso que você falou. Porque eu não vejo nenhuma chance em Naomi e em Tamina fazer alguma coisa. Nem no nosso caso, nem no caso real. Mas, como seria... Eu vou aproveitar para falar também de um negócio que eu vi esses dias na internet. Um pessoal fazendo enquete de quem seria, se eles tivessem a oportunidade, a diva que eles trariam de volta para essa revolução. Não que seja necessário trazer uma diva do passado para uma revolução, seria um pouco complexo. Mas eu vou passar essa bola para o Guilherme também. Eu tenho a minha opinião, vou deixar ele dar a primeira dele. E também para ele falar sobre o futuro, depois de ter acontecido esse ponto. O que é que realmente vai deixar essa revolução? Qual vai ser o legado da revolução da divisão feminina? Cara, primeiro, eu acho que se pudesse trazer uma diva de volta e trouxesse nos tempos áureos, nos bons tempos, eu traria a Lita. A Lita mais pela atitude e tal, por ser uma boa wrestler também. Mas, se for pra trazer agora no momento, eu traria uma pessoa que ainda pode ter algo pra dar ainda, que seria a Beth Phoenix, que é uma mulher que tem uma habilidade muito boa dentro do ringue, além de ter a atitude como a Alita também tem. Eu acho que alguém andou olhando as minhas anotações por aqui. Eu vou procurar saber do Vitor se ele tá passando o meu roteiro pra outras pessoas. Tá extraviando aí no meio. O Vitor chega aqui logo cedo, eu posso desconfiar que seja obra dele esse tipo de coisa. Eu não iria de Lita, talvez porque ela tá, digamos que a idade vai pesar um pouco pra ela, né? Eu acho que o tempo dela já passou. Mas falando da Beth Phoenix, sim, é uma possibilidade, ela é uma boa lutadora, tem uma atitude legal. E talvez se encaixaria bem um retorno. E talvez encaixaria bem um retorno da Beth Phoenix, não apenas nessa situação, né? Um retorno dela seria bem-vindo a qualquer momento. Porque ela é um protótipo que você não vê todos os dias em divisões femininas. Então seria uma boa pedida para a revolução. Mas falando de futuro, o legado. Qual seria o legado que deixaria essa revolução para a divisão feminina? Olha, pra mim o legado de começo seria que seria a maior valorização das feuds entre as divas, não fazendo repetições, que eu acho que isso é uma das coisas que mais tira o prestígio da divisão das divas, sabe? Repetição de storyline, também as storylines que meio que não tem muita explicação por estarem acontecendo, sabe? Normalmente as storylines das divas são só valendo o título, então acaba que é só uma feud por título, não tem nada a mais, sabe? Com inúmeros face em heel turns, no caso. Exato. Se você for contar Nikki e Brie do começo do ano pra cá, eu acho que tem mais do que o Big Show na carreira inteira. E olha que o Big Show já tornou bastante. Exatamente. Você tem que colocar na cabeça que o Big Show já teve... Eu não vou me arriscar a contar. Eu não vou. Eu não vou porque foi muito. Eu sei lá, foi muita coisa. Muita mesmo. Muita. Mas enfim. Mas a Nikki e Brie estão aí no páreo, né? Estão andando juntinhas, um pouquinho na frente do Big Show.
Vai ser uma briga tensa. Mas então, sabendo disso tudo, e concluindo aqui o nosso pensamento, ou pelo menos o meu, você pode me acompanhar nisso que eu tô falando. O legado perfeito seria contradizer tudo o que realmente está rolando. Tanto é que é isso que é a proposta da revolução. Toda revolução traz mudanças importantes. Não sei se vai acontecer isso no caso real, falando da WWE, não sei se vai acontecer não. Porque provavelmente vai acontecer o seguinte: elas vão perder tempo depois que esse ângulo da revolução perder espaço. Não vai ter o mesmo impacto a subida de uma lutadora do NXT, se comparado com o impacto que teve algumas semanas atrás a subida das três. Vai ser um pouco complicado eles lidarem com a situação. Esperamos. Mas antes de eu deixar isso aí, eu lembrei aqui, me veio na memória o que eu li ontem. No caso, ontem, falando de dia de gravação, uma entrevista do JTG, dos Primetime Players, enfim, da Crime Time. Na Crime Time, eu li uma entrevista que ele falava sobre a equipe criativa com relação a homens negros, mas que se aplica muito bem também à divisão feminina. Ele diz que a equipe criativa tem uma mente um pouco fechada, e isso ocasiona o surgimento dos estereótipos e das storylines completamente aleatórias, histórias normais. Ele disse que talvez fosse muito melhor se você tivesse uma pessoa que entende do dia a dia de um negro, do dia a dia de um branco, do dia a dia de um asiático, de uma mulher, de um homem gay, como tava querendo colocar o Brock Lesnar aí. Se você tivesse pessoas que entendem realmente da pessoa, do personagem também, talvez fosse bem mais decente. As bucagens, as decisões fossem bem mais inteligentes do que são atualmente. Eu particularmente concordo em gênero, número e grau com a afirmação dele. E estamos aí, né? Estamos aí, se a WWE quiser chamar, a gente sabe trabalhar. Estamos mostrando que a gente sabe trabalhar com qualquer adversidade. Com certeza, a gente só não fez a bucagem do Sting com o Bray Wyatt por falta de tempo hábil. Não, nos deem mais tempo que a gente trabalha isso daí rapidinho. Mas iremos fazer. Ou vocês acham que os bookers têm ideias assim do nada? Não, demora um pouco, pessoal. Mas devagar que o santo é de barro. Um pouco de calma. A gente entende do dia a dia de todo tipo de pessoa. E espero aí que alguém da WWE esteja ouvindo. As pessoas algumas vezes reclamam nos grupos brasileiros aqui de alguma coisa da WWE e imaginam que um Vince McMahon tá lendo, né? Então não custa nada sonhar que ele tá ouvindo o nosso programa também. Vai que... Só que a gente tem que dar uma traduzidinha aqui. Vince, hello, hi Vince. Hi Vince. Do you understand me, man? Do you understand me, nigga? My nigga. Eu acho que a gente perdeu um pouco da chance de trabalhar lá. Eu não deveria ter falado a N-word, não. Ai. Peço perdão pelo vacilo. Mas enfim, vamos prosseguindo. Como eu falava aqui do legado, no nosso caso, as divas terão mais tempo na televisão. As divas terão um pouco mais de atitude e poderão diferenciar. A diva não vai ser um sinônimo de modelo, mas sim vai ser um sinônimo de lutadora. E é basicamente isso que a revolução tem que propor. Mais algum adendo? Cara, acho que a gente tem que ressaltar bastante, além desse desmanche de estereótipo de você a modelinho, é um negócio que eu já falei de fields, cara. As fields, a gente vê muito pouca field das divas que sejam fields, digamos assim, que sejam algo digno de ser chamado de field. Porque as fields normalmente elas são, ela tem o título, eu quero o título. Normalmente é isso. Essa field que tá acontecendo agora dos três trios, e na nossa bucagem aqui no caso os 2 trios, tá sendo uma coisa diferente, tá sendo uma coisa mais trabalhada, que é o que tá chamando atenção, que é o que tá dando mais atenção, tá chamando mais atenção do pessoal pra
por essa revolução, sabe? Eu acho que isso deveria ser um dos marcos também, começarem a valorizar mais fields que não sejam só por título, sabe? Até porque é importante no Pro Wrestling em geral o desenvolvimento de estrelas de topo, de estrelas de meio da escada ali, e estrelas de baixo também. Nada impede de ter uma rivalidade Naomi contra Tamina, porque uma não gosta do cabelo da outra, porque uma se acha mais afrodescendente do que a outra, talvez, porque uma é brasileira e a outra tem... Não no caso das duas, né? Porque uma é brasileira e a outra tem peitos falsos, a bunda falsa, o nariz falso e os lábios falsos. Esse tipo de rivalidade também pode ser construído, se você souber fazer uma promo. Isso é uma coisa bem importante. Esse é um ponto principal para você trabalhar com o wrestling e fazer uma rivalidade. Você tem que saber o que é uma promo. Não é só treinar com os parentes do The Rock, não. Os portugueses devem... Se os portugueses não estiverem entendendo, eu sugiro que vocês assistam o Tough and Off desde o começo. E se entenderam, muito bem. Mais alguma consideração para nossa bucagem? Ou você já vai direto para as suas considerações finais? Cara, acho que é isso aí. Acho que a gente já fez uma bela bucagem. Acho que tá ótima isso do jeito que tá e muito futuro aí, futuro que a gente pode esperar, um futuro muito bom, que seja da nossa bucagem ou que seja da bucagem da WWE, um ótimo futuro para as divas. Um futuro mais insano do que a entrada do Blake Murphy. Parece que tá na rave. Vai ser mais insano do que essa entrada. Ou mais brilhante do que a primeira roupinha da Alexa Bliss, quando ela era face ainda. Esse tipo de coisa. Agora não, agora ela tá mal. Tá mal, não tá mal, né? Mas... ela é uma pessoa do mal, não é que ela tá... É uma pessoa do lado negro da força agora. Lado negro da força. Ou do lado niga da força. Bem, já que a gente terminou tudo por aqui, eu peço que você deixe suas considerações finais e o que quer que seja mais que você queira deixar por aqui. É isso aí então, mais uma participação aí no Rádio de Pilha Driver aqui na mesa de Booker. Na nossa segunda gravação da mesa de Booker do programa. A gente perdeu a primeira gravação. Exato, também, cara. Pessoal. Eu tô tendo um Inception aqui, porque eu acho que eu já vi isso alguma vez, sabe? Eu acho que eu já falei isso alguma vez. O mais legal de tudo pra vocês que fazem gravações também, pra vocês que lidam e pra vocês que não lidam com isso, é você ter que lembrar tudo que você disse na primeira gravação, porque o seu programa travou misteriosamente no meio da chamada. No meio não, no final da chamada, quando já estava tudo gravado, e você perde exatamente todo o seu programa que estava muito legal. Daí agora exatamente 00:15 você está terminando a sua segunda gravação do dia. Bem, isso é um pouco legal, eu vou ter que admitir, no dia que você está de bom humor, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. Guilherme já terminou, eu interrompi ele, eu não lembro mais. Mas estamos sujeitos a esse tipo de interferência. Mas é isso aí, vou agradecer mais uma vez a participação aqui no Rádio Pilha Driver na mesa de Booker. Espero que semana que vem a gente possa estar aí com mais um membro da nossa mesa que tá difícil de encontrar aí. Os amigos nunca estão disponíveis quando a gente vai gravar. Mas isso hoje não dá pra comprar agora o pessoal do Wrestling PT. Hoje tá muito tarde também. Mas agradecer o pessoal aí do Wrestling PT, que agora também tá recebendo o Rádio de Pilha Driver. E é isso aí. Esperem semana que vem. Pode ter mais. Não sei se o Tanaka vai. Não sei, tudo depende do Tanaka. Eu também não sei se vai ter programa semana que vem, mas se não tiver, é no próximo programa que a gente volta com a mesa de Booker. Como eu disse no começo, digo novamente. Se você tem uma sugestão pra gente fazer a bookagem aqui, pode manda brasa aí que a gente se vira. Qualquer que seja o tema relacionado ao wrestling, a gente dá um jeito de boocar. Nem que... eu tive umas ideias meio malucas nos últimos dias. Eu já pensei na ideia da gente encarnar Vince McMahon por um dia. Ele teria controle sobre a TNA. O que Vince McMahon faria se ele tivesse controle da TNA por um dia? Esse pode ser um dos próximos temas também. Talvez não possa ser, mas enfim. Eu já
tem também Undertaker além do 21. É um possível tema da mesa de Booker, mas você só vai saber disso no próximo programa. Mas agora a gente continua com a edição de número 28 do programa Rádios de Pilha Driver. Segue o programa. Continuando nessa edição de número 28 do nosso querido Rádio de Pilha Driver, a primeira sendo passada, né, sendo republicada lá no Wrestling PT, PT Wrestling, seja lá como vocês se refiram ao português, ao maior site da língua portuguesa relativo ao wrestling. E bem, seguindo no nosso programa, temos agora o quadro Divã para Fã. Para vocês que não conhecem o quadro, eu vou deixar uma explicação muito fácil do que é que se trata o Divã para Fã. Alguém, pode ser alguém que tenha sido sugerido por um convidado anterior, ou mesmo alguém que eu queira convidar, como não teve sugestão no caso de hoje, foi um convite meu, irá sentar no nosso divã. Ele tem a liberdade total para dar sua opinião sobre determinado tema, sem que ninguém diga nada, nem eu mesmo. Eu tenho o direito apenas de fazer alguns questionamentos, caso eu queira, caso eu não queira, ele vai falar, e no final a gente encerra aqui. Ou seja, você tem um espaço no programa Rádio de Pilha Drive para falar do que bem entender relativo ao wrestling. Entenderam? Então, vamos falar agora com o nosso convidado da mesa de hoje, do programa de hoje, ele que já esteve em programas anteriores, fazendo participações em outros quadros e agora está aqui na nossa mesa de Booker, depois de ter resolvido suas pendências judiciais que o assolaram na época de edições ao vivo do Rádio de Pilha Driver, Sávio Castro. Saudações, Sávio. Saudações aí, rapaziada. E, cara, que saudade do Rádio de Pilha Driver. Esse cheirinho de rapadura, de cachaça de Nordeste, cara. Esse cheiro de baião de dois com farofa. Claro, não pode faltar farofa, entendeu? E, porra, cara, como tu falou aí, entendeu? Foi complicado pra juntar papelada e todo dia prestar depoimento, tá entendendo? Foi complicado isso aí, bicho. Então... mas agora que tá resolvido, né? Tá tudo certinho com a lei. Já não tem mais problema de levar a galera do Rádio de Pilha Driver, não por outros problemas. Talvez por algumas declarações nas curiosidades da semana, mas isso é coisa que acontece na vida. O Vitor vai responder primeiro porque ele já tá maior de idade, eu ainda não. Então, temos essa vantagem de tempo, mas aproveitando já pra você, já que você já tá aí sentado / deitado no nosso divã, qual vai ser o tema que você vai explanar, que você vai discutir consigo mesmo, que você vai expressar sua opinião aqui no Divã para Fã? Eu pensei em muitos temas. Eu pensei em temas polêmicos, mais polêmicos que mamilo. Mas eu vou falar de um tema mais light, tá ligado? Eu vou falar sobre... Até porque eu me compliquei com temas mais polêmicos. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Verdade. O Ian disse que tava com saudades suas. Ian? O Ian Noronha, que participou daquela edição polêmica. Ah, sim. Eu não sei quem é, mas um abraço aí pra ele. Mas enfim... sério, cara, eu não lembro, eu sou ruim de memória de lembrar, tá ligado? Mas um abraço aí pra ele. Eu vou falar mesmo do cara que, quando ele volta, não tem, entendeu? Não tem analista, não tem ateu quando esse cara volta. A verdade é essa, quando esse cara volta, sei lá, a criança do Fox Sports reverencia como um papa quando volta pra casa, esse papa imóvel. Eu vou falar hoje sobre o sujeito chamado Mark Calaway. Eu vou falar sobre esse cara aí hoje, porque realmente é um tema interessante. O cara que voltou, tá de volta aos rings, né? Um pouco gordinho, com novas especulações sobre mudança de personagem e tal. Enfim, eu vou falar sobre o Mark Williams. Se você não saiba quem é aquele aquele jovem, né, de um chapéu do Michael Jackson, uma capa do Vingador, do Caverna do Dragão, né? É o nosso belíssimo, nosso caro Undertaker, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, jovem. Quando o rapaz apareceu atacando o Brock Lesnar, né? Onde é que você estava? Na casa, na rua? Onde é que você estava? Eu, menino Tanaka, estava... O que era que o menino Tanaka estava fazendo naquele domingo? Ah, diga. Eu não estava assistindo o pay-per-view ao vivo, né? Então, eu não talvez eu estivesse assistindo alguma outra coisa. Eu não lembro muito bem, eu estivesse ensaiando para uma apresentação de uma peça que eu tenho. Entretanto, como eu tenho vários amigos no meu Facebook que são candidatos a narradores do Fox Sports, porque eles são narradores de timeline, eu nunca perco nenhum detalhe de pay-per-view, né? Eu sei que vocês têm esses amigos também, vocês não podem negar. Como os queridos narradores de timeline soltaram o spoiler,
Eu tive o prazer de ver naquela manhã de segunda-feira. Eu só tive o tempo de assistir o pay-per-view realmente na quinta-feira. Tanto é que não teve o programa Rádio de Pilha Drive na semana passada, porque eu não tive tempo de assistir o Battleground, não tive tempo de me atualizar, ou seja, eu tava completamente perdido durante a semana. Mas é de se ressaltar que, como você falou, é sempre algo muito bom de se acompanhar. Eu tô expressando a minha opinião, mas eu acho que é um consenso quando falamos de The Undertaker. Pode prosseguir. Pois é, então, cara, é o que eu tô falando, cara. Um sujeito como o The Undertaker, que fez muito pela WWE, que é aquele cara que tem poucos haters, os que tem haters são os que querem chamar atenção. O Undertaker apareceu pra estragar a luta, porque o Seth Rollins ia ganhar e a luta tava ruim, o Undertaker apareceu. Isso é um imbecil que quer chamar atenção, não se preocupe. Não, tanto que na época, quando ele, na mesma noite que ele voltou, só soltaram aí pelos grupos aí, só merda. Eu não vou nem comentar aqui que eu não quero treta. Não vou dar uma de New Jack mais uma vez. Mas realmente ele realmente, pra mim, ele foi o personagem que mais deu certo na empresa. Pra mim, tem que deram certo, né? Não vou, sem contar com o John Cena. John Cena é personagem. John Cena é um cara normal que luta, com o nome de filme no meio, John Cena. Só isso. Mas, além do Vince McMahon, né, outro personagem que deu super certo é o Undertaker. Você pega um cara que veio da NWA, dos territórios da NWA, enfrentou o Bruiser Brody, cara, na primeira luta. Imagine, na primeira luta, você é um wrestler, você acabou de acabar com os treinamentos e tal, você vai estrear no ringue e seu oponente, cara, é nada mais, nada menos que o Bruiser Brody, maiores lendas do hardcore. Quem sabe que é Bruiser Brody não precisa falar nada, enfim, é. E aí o cara começa a chamar atenção, é alto, forte, certa habilidade e tal, né? E ninguém sabe quem era Mark Calloway naquela época. Ninguém sabe quem era. Até que um sujeito, não lembro o nome, viu o moço e disse assim, cara, eu quero trabalhar contigo na WCW. Quero que você seja da WCW. E aí chama o moço, ele vai trabalhar na WCW, ele vira o Skyscraper e tal, aquela coisa toda, substitui o Sid Vicious, estava lesionado, lá. Aí o cara disse que aquele wrestling nunca daria certo, disse que aquele cara nunca seria ninguém na vida. Porra, então é isso, bota ele pra fora. E aí o tio Vince trouxe o Mark Calloway, botou uma roupinha de advogado, uma gravatinha de, sei lá, de político corrupto, botaram as botas de gari nele, tudo preto, óbvio, e uma aparência de zumbi, de filme trash nele, e o que transformou-se num sujeito chamado The Undertaker. Agora, Ou Kane. Só interrompendo você aqui já para deixar uma pergunta. Você falou desse visual aí, a primeira impressão, caso exista alguém que não acompanhe o wrestling e que ouça o Rádio de Pilha Drive, o que eu acho basicamente impossível, mas falando de um ponto assim de que uma pessoa, em uma situação hipotética, tá ouvindo você falar esse visual aí do cara e pensando que é uma grande idiotice, um cara vestido desse jeito, com a aparência de zumbi, chegando e virando um lutador tão emblemático como é o The Undertaker para a WWE. Agora minha pergunta pra você será, é claro que o personagem dele evoluiu um pouco com o passar do tempo, mas será, você acha, dentro da sua opinião, que The Undertaker é mais um mérito do seu intérprete ou um mérito de quem escreveu The Undertaker? Porque era um personagem que tinha tudo pra dar errado e acabou dando certo. Você acha que foi mérito do intérprete ou mérito de quem o fez assim? Primeiro que, antes de responder essa pergunta, jovem, é que quem é que não acompanha o wrestling e assiste o Rádio Pilha Driver, pô? É por isso que eu falei de situação hipotética, porque eu acho muito improvável. Enfim, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu não posso cravar nada e dizer que, como fã que sou do Undertaker, eu digo que foi o intérprete dele, porque um wrestler com um visual de baixo orçamento, né? Convenhamos que a WWE era uma empresa solitária, digamos assim, a WCW ainda não tinha alavancado nas suas vendas e tal, ela não tinha uma grande concorrência, talvez só em NWA, mas eu acho que foi esse intérprete do Undertaker, cara. A forma que ele luta no ringue, a forma que ele se comportava no ringue, como um morto mesmo, como ele se levantava, a forma que ele anda, sabe? É um intérprete muito bom. Sem contar então, que com outra antes pessoa não daria certo, talvez. Nunca, não dá para saber, né? Não dá para confirmar, né? Por exemplo, aliás pode ser, porque o Chains, né? O falso Undertaker de SummerSlam, ele também foi uma boa, também fez um bom intérprete do Undertaker também. Mas é um Undertaker falso, sabe? Mas como tu falou mesmo, bicho, se fosse alguém, se fosse outra pessoa, e se outra pessoa não sendo o Terry Bollea fosse o Hulk Hogan, será que daria o mesmo impacto às pessoas? Aí que não dá pra comprovar, aí que não dá pra cravar, lacrar na massa e dizer, pronto, esse cara aí
não poderia ter feito o mesmo papel com o Undertaker melhor, talvez. É uma coisa que a gente nunca vai saber, mas falando mais sendo realista, ele é um baita entertainer, um grande ator no ringue, certo? A forma que ele anda, que ele chega, que ele luta, sabe, como morto mesmo, não como um cara normal que entra como Undertaker e no ringue é um outro cara, vira um, sei lá, um Hayabusa da vida. Mas é outra história, aí é outro treino e tal. Mas enfim, cara, e você vê que o Undertaker, como o morto, como o coveiro, ele foi bem expressivo. O cara, em pouco tempo, arrancou fãs, construiu fãs, construiu uma base na WWE. Virou um top heel em pouco tempo. Já em pouco tempo, na WrestleMania, em 91, já tinha derrotado o Jimmy Snuka, que já não era muita coisa na empresa naquela altura, mas era o Jimmy Snuka, não importa. E no mesmo ano derrotava o Hulk Hogan pelo WWE Championship. Ou seja, uma ascensão muito rápida do Undertaker na empresa. Enfim, cara, é complicado. Acho que não tem ninguém na empresa que subiu, que alavancou tão depressa como o Undertaker. E ao longo do tempo, esse personagem foi sendo construído de uma forma mais forte, de uma forma mais assustadora, deixou de ser um coveiro para ser um homem morto, né? E esse fato do Undertaker aqui, eu tava pesquisando esses dias, aliás, esses dias não, eu tava revendo esses dias, porque eu já sabia isso faz tempo. Eu li numa página gringa uma vez, acho que há muito tempo atrás, acho que eu nem era CDC de nada, eu era só um fã alienado do SBT, e eu li numa página alguma vez que o Undertaker, né, o Mark Calaway, ele fazia mágica, ele praticava mágica na Europa, se não me engano, e isso ajudou ele a construir o personagem. E faz até sentido, porque como é que ele aparece do nada, né, quando tá tudo preto, apaga as luzes, ele aparece do ringue do nada? Acho que é um pouco de mágica aí, mas enfim. E uma coisa que eu acho um pouco contraditória é que saiu uma notícia esses dias dizendo que o Undertaker poderia voltar com a gimmick de American Badass. Eu acho que não, acho que isso é totalmente desnecessário. E você chegou no ponto que eu tava pensando aqui já em te perguntar. Eu vou perguntar só pra você não dizer e ter o prazer de dizer isso sem eu perguntar. Diga. O American Badass. A gente já falou do Homem Morto, do Coveiro, de tudo. Você acha que o American Badass foi algo bom ou algo ruim pra carreira do Undertaker? Eu acho que foi bom, cara. Acho que deu uma renovada no Undertaker, sabe? É sempre bom renovar os personagens de uma forma, claro, que não tire o mérito do personagem antigo, mas acho que deu uma renovada, assim, e tal. Claro que já tinha motoqueiro na época, né? Eu postei isso de manhã. Os Disciples of Apocalypse, a DOA, fizeram meio que uma base pro Undertaker e tal. Mas tá aí uma prova que o que deu certo e o que não deu certo. Os DOA não deu certo. Deram uma gangue inteira de motoqueiro, entrando com Harley Davidson, ao som de Hells Angels, né? E não deram certo. E o Undertaker, talvez porque ele tinha construído a imagem dele antes, ele acabou dando super certo, sabe? Quando ele retornou no Judgment Day, eu acho, ou não sei se foi do pay-per-view, acho que foi o Judgment Day, o estágio inteiro gritou, dizendo Undertaker, ou não, sei lá, não tenho memória boa pra isso, não gosto de decorar chantes de plateia, gritos de plateia, porque isso não me importa, né? Enfim, foi sensacional, cara, as pessoas vendo o Undertaker, o motoqueiro, um badass, o cara que parece que saiu da Harley Davidson, o cara que saiu do bar dos Hells Angels pra lutar na WWE. Enfim, e o melhor, cara, ele conseguiu manter essa postura com o nome Undertaker, porque, tipo, Undertaker, agente funerário, não cabe numa gimmick de motoqueiro, é meio contraditório. Um agente Não funerário que carrega caixão com uma moto. Pois é, não faz muito sentido, né? E mesmo assim ele conseguiu renovar e tal, tanto que foi um dos grandes nomes da Ruthless Aggression Era. Foi um cara que se não fosse pelo Brock Lesnar, né, o Brock Lesnar tem que ajudar o Undertaker pelo que ele fez. Então, eu vou, já que você tá dando a deixa para as minhas perguntas, parece uma química quase ao nível RVD com Jerry Lynn. Você tá dando a deixa para as minhas próximas perguntas. A minha última pergunta, que eu sei que isso vai ser um tema da mesa de Booker depois, como eu já comentei, mas eu vou falar com você já que você resolveu falar do Undertaker. Será que é possível agora, depois de 22 WrestleManias, que ficou 21-1, distanciar Undertaker dessa streak e fazer ele algo além disso aí? Não que eu esteja dizendo que ele se resume a isso. Eu tô perguntando se é possível fazer com que a streak seja mais um pouco ignorada e que ele se distancie um pouco dessa derrota que ele sofreu pro Brock Lesnar. Ainda é possível fazer do Undertaker algo mais do que isso?
Olha, eles fizeram algo que é impossível, né? O Sting, na primeira luta, na sua primeira participação expressiva na WWE, perder. Logo pro Triple H. Algo que considerava impossível, né? E depois disso, depois disso eu acredito em quase tudo. Mas, cara, como tu falou, eu acho que quando o Brock Lesnar acabou com aquela streak, muita gente disse assim, pronto, acabou. Já era, não tem mais o que fazer com o cara. Bota ele pro asilo e pronto. Toca o barco pra frente. Passar a tocha pro Bray Wyatt, né? E eu nunca concordei com isso. Eu acho que o Undertaker sempre foi mais do que a streak. E se fizerem uma luta boa, sei lá, na WrestleMania 32, algo que realmente envolva mais do que feud, que envolva sentimento, que envolva algo que, sabe, aquele feeling, aquele sentimento de, porra, é o Undertaker, ele merece mais, né? Enfim, o problema é que o Undertaker já tá em fim de carreira, já tá um cara mais, um físico não é como antes. Óbvio, ele melhorou. Você pega o Undertaker da WrestleMania 32, o Undertaker de agora com o da WrestleMania 30, ele melhorou infinitamente. O cara rejuvenesceu 2, 3, 5 anos, talvez, mas separar totalmente o Undertaker da streak, eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas um pouco, eu acho que é possível, sim. Se eles trabalharem nisso, se o Undertaker trabalhar nisso, basta o Undertaker fazer o papel dele, que eu acho que um pouco ele consegue, sim, afastar da imagem da streak, mas afastar totalmente, eu acho que não. Tanto que quando o Randy Orton, isso começou com o Randy Orton, cara. Acho que quando o Randy Orton enfrentou o Undertaker, né, já era algo cobiçado, de quebrar a streak do cara e tal, porque antes era só uma streak, ninguém ligava. Quando o Randy Orton, que lutou com o Undertaker, feudou com o Undertaker, inclusive foi a melhor feud de todos os tempos, Undertaker vs Randy Orton foi a melhor feud que eu vi na vida, sabe? Aquilo endeusou a streak, sabe? Todo mundo quis quebrar a streak, foram feud sobre feud, enfim, Taker vs Shawn Michaels, Taker vs Triple H, vs CM Punk, vs Edge, óbvio, maior FDP da história da WSBT. Todo mundo odiava o Edge naquela época, pelo menos onde eu moro, mas totalmente. Minha irmã gostava do Edge. Há controvérsias nas suas afirmações. Se eu fosse mulher, acho que eu gostaria também. Mas onde eu morava, todo mundo. Eu acho que ela gostava de plantar a semente da discórdia aqui em casa. Porque eu gostava do Rey Mysterio e ela gostava do Edge. Então, Jesus. Do Edge e do Umaga, por algum motivo que eu nunca consegui entender na minha vida. Passaram-se. Não, eu sei, passaram-se tantos anos e até hoje eu não consigo compreender. Eu gostava dos bonzinhos e ela das pessoas más. Acontece, mas prosseguindo. Sim, mas enfim, resumindo o que eu falei agora, esse monte de arame farpado, marronado. Acho que separar o Undertaker totalmente da streak, eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas afastar um pouco, né, deixar pra lá a streak, focar só no que o Undertaker representa pra empresa, eu acho que é possível, sim. Não é algo impossível de acontecer. Mas alguma pergunta? Mais alguma, se tiver? Não consigo mais prever nada que você fala. Né, agora não, realmente. Eu disse que era a minha última pergunta, mas a minha última pergunta vai ser uma que realmente é sobre encerrar. Além de encerrar o quadro, encerrar a carreira de Undertaker. Você acha que tem quanto de lenha pra queimar ainda do Undertaker? Ou, falando de... já que lenha não é uma medida de tempo, quanto tempo mais tem de Undertaker de carreira? O Undertaker é aquele cara que, apesar de nós fãs nos preocuparmos, eu, por exemplo, tô super... com receio de ver o Undertaker contra o Brock Lesnar. Eu não sei se ele vai aguentar uns 15 German Suplex. Acho que uns 5 ou 6 ele aguenta. Eu tenho receio disso. Mas o Undertaker é aquele tipo de cara que não nega, não dá pra negar, é óbvio, não precisa nem ser especialista disso, que é o cara que vai expor o corpo dele até onde ele morrer. É um cara que vai a extremos, a limites, que se mandarem ele, se ele quiser lutar até os 60, 70, ele vai e foda-se, se eu quebrar braço, pescoço, perna, ele vai, né? Eu acho que se o Undertaker tiver determinado a seguir o extremo do corpo dele, eu acho que vale a pena ele queimar mais lenha. Até porque um combate contra Sting é o que todo mundo quer, ou quase todo mundo, né? Não vou impor verdades aqui. E por causa disso ele deve sim continuar lutando. Acho que agora não é hora dele parar, apesar do cara estar com fadiga já. O cara passou anos e anos levantando gente com um braço só. Entendeu? Então acho que a fadiga, né, o cansaço pesa nessas horas. E é o que mais me preocupa. Se o Undertaker quer gastar o corpo dele, ele quer e pode, beleza, de boa. E aí ele vai lutar até ele morrer. Mas, poxa, será que ele não tá exagerando? Será que ele não vai quebrar um braço, uma perna ou algo mais grave com ele? Esse é o meu receio, cara. Mas se eu disser que o Undertaker tem lenha pra queimar, ele tem, né? Ele tem sim, e ele merece um fim, caso ele tenha um fim de carreira, uma aposentadoria, uma médica vai dizer, pronto, essa é a minha última médica da minha carreira. Ele tem que merecer algo digno, mas enfim, eu acho que ele tem lenha pra queimar sim. Então, concluído aqui o nosso divã para fã, caso você tenha mais alguma consideração final, fale agora ou cale-se para sempre. Sim.
Eu tenho sim. Diga. Eu não sei se eu percebi isso, mas eu acho que essa, como é que se fala? Como o Rob Van Dam, Jerry Lin, você falou, porra. A química. Não fui contra a química. Eu acho que essa química, me perdoe se você é de outros estados, de outras regiões, mas poxa, acho que é porque a gente é nordestino, sabe? A gente veio das mesmas raízes, a gente come rapadura com farofa. É uma química quase como da peixeira com a bainha. Exatamente. Eu acho que isso entendeu? É como se fosse cana de açúcar e a cana, sabe? O cachaça e o copinho de bar, tá ligado? Acho que é isso. Se não for isso, eu não sei. São esses tipos de coisas. Pode ser também, é um ponto a ser considerado. Mas eu agradeço a sua presença por aqui, Sávio. Antes de tudo, você tem alguma sugestão de quem deve ser o próximo convidado do Divã para Fã? Eu tenho várias pessoas aqui que eu gostaria de ouvir a voz e ouvir dessas pessoas, opiniões delas sobre pro wrestling e sobre sports entertainment. Mas eu acho que você ser um cara que mente a idade, porque tipo, um cara da idade dele, você olha e pensa, pô, o cara desse tá em lutas fakes, um cara desse só assiste Fox Sports, tá entendendo? Eu gostaria de sugerir o Eduardo Ramela. Eduardo Ramela, que já participou aqui conosco da mesa de Booker de número 26, eu acho, ou 25, que a gente falou sobre o Cesaro. É a sua sugestão para o próximo Divã para Fã. Vou tentar falar com ele, se não der com ele eu vou trazer outra pessoa, mas eu acho que tem problema nenhum de fazer o Divã para Fã com o Eduardo Ramela. Se quiser trazer aquele chato lá do chat, do BWO, pode trazer também, não tem problema, não vou. Pode trazer também, o programa é teu. Trazer ele pra discutir aquela luta hardcore que ele falou lá? Talvez. Claro, é uma boa. Talvez, boa. Também, é uma opção a ser considerada, eu acho. Eu não sei se os ouvintes merecem, mas enfim, não vem o caso. Agradeço ao Sávio pela presença aqui no nosso programa. As portas estão abertas para quando ele quiser retornar, porque ele também me pressionou para retornar. E a gente continua com o programa Rádio de Pilha Drive de número 28. E para fechar mais uma edição do programa Rádio de Pilha Driver, quero convidar aqui André Góes, o rapaz experiente. Vocês com certeza devem conhecer, ele que é o responsável pelo encerramento de cada um dos programas. Se você está acompanhando até aqui, ainda não se inscreveu, ainda não curtiu, não divulgou esse vídeo, por favor, eu peço que vocês façam isso, porque incentiva muito o trabalho de quem produz o Rádio de Pilha Driver e dá aquela valorização bem legal. Então agradeço a sintonia de cada um de vocês e passo a bola para o meu amigo André Góes, que vai trazer a sua crônica de hoje. Tchau, tchau, galera. Valeu! Sexo frágil, não foge à luta, já dizia a letra da música Cor de Rosa Choque da cantora Rita Lee, exaltando a capacidade de superação feminina perante a sociedade. Bem, mas por que estou falando isso? Nos últimos dias, temos visto na WWE um grande ângulo envolvendo sua divisão de divas, no sentido de competitividade dentro dos rings. Na esteira desse movimento, quero citar algumas lutadoras que particularmente me fascinavam ou fascinam, pois ainda algumas estão em atividade. Quero citar as saudosas Fabulous Moolah e Mae Young, as truculentas Bull Nakano, Aja Kong e Awesome Kong, as Power Horse, China e Beth Phoenix, as Hardcore Lufisto, Manami, Toyota, pequenas notáveis Mickie James, Trish e Gayle King, psicóticas como Sarah Del Rey e Victoria ou Tara, as Hard Flyers Lita e Fabi Apache, as que saem na porrada com os marmanjos Candice LeRae, Sexy Star e a brasileira Bia. Enfim, existem tantas que não forem mencionadas que se torna até injustiça da minha parte. O fato é que nós, como fãs de Pro Wrestling, queremos ver as mulheres descerem a porrada e, em alguns casos, admirar a beleza. E você, ouvinte, faltou alguma de sua preferência? Sugiro um exercício de postar nos comentários aquela diva que não foi mencionada ou o que achou dos nomes mencionados. Diga o que pensa a respeito das mulheres na luta livre. Aguardo comentários. Antes de terminar, quero pedir desculpas e agradecer ao amigo Tanaka pela paciência, pois os últimos dias foram um pouco complicados por questões pessoais e de saúde. Enfim, bola pra frente, um abraço a todos e até a próxima.